continuando, agora a gente passa para os elementos textuais, né? Na aula passada nós falamos dos elementos pré-textuais e agora nessa aula a gente vai falar dos elementos textuais, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, aqui, tá, nos elementos textuais não diferirá muito dos elementos textuais do artigo científico, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É quase tudo aquilo que eu já falei para vocês, tá? Aí na introdução vocês trabalham de forma ampla, né, sobre o tema, contextualizando, explicando o que é o tema, situando o leitor sobre o assunto. Geralmente apresenta os seus objetivos da pesquisa também na introdução, um resumo bem pequeno, tá, sobre a metodologia utilizada, né? Porém, fala-se mais sobre o que é o assunto e o contexto do assunto, da abordagem, tá? Geralmente, a introdução ela não tem menos de uma lauda escrita, tá? Então, assim, é preciso que se a gente for falar de questão de extensão, é preciso que há um equilíbrio entre a extensão da monografia de vocês, tá? Falando pelo lado, né, da extensão, da quantidade. Por exemplo, né? Introdução geralmente 5 laudas escritas, conclusão, né? 5 laudas escritas, ou 2 laudas, 3 laudas escritas, mas vamos colocar 5. Aí vocês teriam 20 laudas de desenvolvimento, né? Introdução 5, conclusão 5, mais 20 de desenvolvimento, tá? É preciso que haja este equilíbrio. Então, a introdução ela precisa ser ampla, né? Geralmente você tem uma introdução já do seu projeto de pesquisa que você fez, você aproveita ela e melhora ela, porque ela não pode ser, né, pequena igual está no projeto de pesquisa. É preciso você melhorar ela, sua introdução. E além do mais, né, na monografia, o seu trabalho já está mais aprofundado, né? Então, obviamente, você terá mais conteúdo para expor dentro da introdução. Desenvolvimento é a parte da fundamentação teórica da sua monografia, e aí eu costumo dividir em fundamentação teórica e análise de dados, tá? Análise e coleta de dados. Coleta e análise. Praticamente análise de dados, né? Se você já colocou, você jogou no seu trabalho, você está analisando, é análise de dados. Então a gente tem um capítulo para introdução e o desenvolvimento a gente pode dividir ele em vários, né, capítulos, mas geralmente é 2, tá? O mínimo 2, né? O mínimo 2 capítulos, chegando a 3 ou até 4 capítulos. Por que 2? Porque a gente tem uma parte de fundamentação teórica, né? E a outra parte da análise de dados. Ah, professor, mas eu não vou fazer pesquisa de campo, eu não vou fazer pesquisa experimental, eu não vou entrevistar ninguém. Então eu não tenho dados para poder coletar e nem analisar. Tá, mas você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Então você tem o primeiro capítulo de fundamentação teórica, você tem o segundo capítulo de revisão bibliográfica dos autores. Então, mesmo assim, você terá 2 capítulos teóricos, né? O primeiro é para fundamentar sua pesquisa e o segundo capítulo, na verdade, terceiro, né? Depois da introdução, porque a introdução ela conta como um capítulo. Você terá para poder fazer um diálogo entre os autores, tá? Sobre o assunto, né? Enquanto no segundo capítulo, no primeiro capítulo do referencial teórico você fundamenta, no segundo você aprofunda, tá? Sobre o tema que você está investigando. Então esse é o desenvolvimento. Aí pode entrar aquela sugestão de tópicos lá da colega, tá? Existe uma questão da numeração que eu também mandarei para vocês o esquema, tá? Mandarei essa foto aqui desse esquema da monografia e também a foto do esquema da numeração dos tópicos, tá? De tópico, subtópico, de capítulo. E a conclusão, né? Em conclusão, a gente pode colocar esse termo lá na monografia, mas porém eu gosto mais de utilizar o termo considerações finais, porque o trabalho de pesquisa vocês podem dar continuação nele em uma pós-graduação, em especialização, em um mestrado, um doutorado, né? Tudo varia o nível, tá? De investigação desse trabalho. Quanto mais você se aprofundar nele, melhor, né? Então, geralmente não tem uma conclusão 100%. Não, todo trabalho vai abrir portas para outros trabalhos, para outras pesquisas e nunca precisa parar, né, por aí. Então,
Esses são os elementos textuais, tá? Então, o trabalho de vocês, né, no caso, se for monografia, é preciso ter pelo menos 30 laudas escritas, divididas entre introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E aí eu vou descer aqui um pouquinho, porque eu quero que vocês anotem, né, isso daqui, tá? Quero que vocês anotem essa parte aqui da introdução. Vocês pausem o vídeo, tá? Pausem o vídeo e copiem no caderno de vocês estes conceitos que eu estarei mostrando para vocês. Isso daqui a gente vai ver que a gente já viu, tá? Isso daqui são as partes dos elementos do projeto de pesquisa, entre a questão da problematização da hipótese, tudo já foi falado. Aqui é o elemento pré-textual do sumário, tá? O esquema de tópicos, né? Que é o referencial teórico, conclusão. Pesquisa bibliográfica, igual eu disse para vocês. O primeiro, introdução. O segundo, referencial teórico. O terceiro, referencial teórico. Se você faz uma pesquisa de campo, primeiro, introdução. Segundo, referencial teórico. Terceiro é o capítulo da análise de dados, tá? Vamos então para elementos textuais. Aqui, vocês copiem essa parte aqui, ó. O que é a introdução, este conceito? Parte inicial do trabalho que fornece uma visão global da pesquisa realizada, apresentando o tema, a delimitação do assunto abordado e a justificativa. Tá? A justificativa também vocês aproveitam do projeto de pesquisa, colocam lá e melhoram ela, que é a importância, né, do seu assunto, do seu tema. Deve-se incluir a apresentação do problema específico da pesquisa, seus objetivos, as hipóteses e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Então, pausem isso daí, tá? E copiem esse conceito no caderno. Depois, desenvolvimento. Também quero que vocês copiem no caderno. Isso daqui a gente já viu. Quero que vocês copiem no caderno o conceito, tá? Desenvolvimento. Pausam o vídeo e copiem. O desenvolvimento ou corpo do trabalho é a parte mais extensa e visa apresentar os resultados da pesquisa. Divide-se, geralmente, em seções e subseções, que variam em função da natureza do conteúdo. O número de sessões varia conforme a pesquisa, sendo de responsabilidade do autor-aluno. Deve conter a revisão de literatura sobre o assunto, resumindo os resultados de estudos feitos por outros autores. As obras citadas devem constar na lista de referências, né? Então, vocês irão utilizar aqui diálogos teóricos no desenvolvimento. Sua fundamentação é a base do seu trabalho. Todos os autores que vocês citarem, tá, no final do trabalho, no final das citações, tem que vir lá na parte de referências no final do trabalho de vocês, tá? Porque senão configura plágio. Então, por exemplo, eu utilizei Piaget, eu utilizei Vygotsky. Lembra de colocar referência no final da monografia, lá no final do trabalho, tá? Antes dos anexos. Ou essas referências são toda a bibliografia especializada sobre o assunto que você consultou. Então você tem que colocar lá de acordo com as normas da BNT, que é sobrenome do autor, né? Nome do autor, depois título do livro, tá? A edição do livro, volume do livro, editora do livro, cidade de publicação do livro, ano de publicação do livro, tá? Se for livro. Se for revista da internet ou se for site da internet, existe outra norma específica para isso, tá no manual de normas da BNT, né? Também fala um pouquinho sobre normas da BNT no vídeo também que eu estarei mandando para vocês depois do almoço, tá? Então lá também estará algumas normas da BNT. E o manual, assim, resumido, que eu mesmo elaborei, eu estarei enviando para vocês, para estar ajudando vocês aí, depois na formatação do trabalho de vocês. Que precisa estar de acordo com as normas da BNT, pessoal. Porque senão perde ponto, tá? Se não tiver de acordo com as normas da BNT, perde ponto. As normas da BNT, elas vieram para normatizar, né, o trabalho acadêmico, não só na parte estrutural, como também na parte estética. Então, professor, eu quero colocar florzinha, figurinha, quero colocar uma borda legal no meu trabalho de florzinha, não pode.
Ah, eu quero utilizar essa fonte porque ela é mais bonita, ela é cursiva, não pode, tá? Lá vocês verão que as únicas fontes que podem ser utilizadas ou é Arial, padronizada, ou é Times New Roman, padronizada. Tem que escolher uma e utilizar só ela, do início ao fim do trabalho, tá? Então, já copiaram, né? Desenvolvimento, a gente vai para conclusão. Também quero que vocês copiem este conceito. Conclusão. A conclusão apresenta de forma sintética. Lembra que lá na introdução a gente expande para o conhecimento, né, do assunto? Na conclusão é diferente. No desenvolvimento a gente não só expande, né, como a gente também desenvolve todo o trabalho. Na conclusão é mais diferente ainda. A conclusão ela é um resumo de tudo que você fez no desenvolvimento. Tá? Então aqui não. Quanto lá você expande, aqui é sintética, que você sintetiza, que você resume. A conclusão apresenta de forma sintética os resultados do trabalho, salientando a extensão de sua contribuição e os méritos alcançados. Deve basear-se em dados comprovados e fundamentar-se nos resultados na discussão do texto, com deduções lógicas correspondentes aos objetivos do trabalho. Em alguns cursos são utilizadas recomendações e sugestões. Aconselha-se nessa situação a consultar ao orientador. Claro, pessoal, vai depender muito do trabalho de vocês, tá? Mas geralmente a conclusão ela é um resumo do desenvolvimento. Você resume seu desenvolvimento e os resultados que o seu trabalho alcançou, a sua pesquisa, tá? Então, voltando, né, para o nosso esquema que a gente estava trabalhando, vamos continuar nesse daqui mesmo. A gente vai falar agora de elementos pós-textuais. São elementos que vêm depois, né, do seu trabalho. E falaremos agora de referências, que nós já falamos. Gente, é obrigatório. Referências é obrigatório. Se não tiver referência, seu trabalho pode configurar plágio. E plágio é crime. Existe pena para plágio. Então, para não ocorrer nenhum tipo de crime intelectual, tá? Vocês têm que colocar no final do trabalho de vocês as referências. Quais foram os livros que vocês consultaram? Ah, professor, eu utilizei o livro Conhecimentos Pedagógicos, né, de Zara Leite Ramos. Então eu li ele e eu vou colocar lá no final, né? Ramos, né? Zara Leite, Conhecimentos Pedagógicos, sexta edição, Veste com e o ano de publicação, né? Que eu vejo aqui na ficha bibliográfica, ficha catalográfica, tá? 2013, né? Então, vocês vão colocar as referências por ordem alfabética, né? De acordo com o sobrenome dos autores, né? Todas aqui no final, né? Então, por exemplo, Piaget e Vygotsky. Piaget começa com P, vem primeiro que Vygotsky. Então, vou colocar Piaget primeiro, depois Vygotsky, tá? Então, ela é obrigatória. Glossário é opcional. Você quer explicar o significado de alguns termos, porque tem algumas áreas do conhecimento, né, direito, farmácia, né, medicina, que utilizam tantas nomenclaturas científicas que o leitor não conhece. Então você vai colocar o significado dessas palavras no glossário. Aqui no glossário é como se fosse um dicionário, tá? Um esquema de um dicionário. E a gente também tem um apêndice, tá? Que é opcional, e a gente tem um anexo, tá? O apêndice é quando você, mas o anexo você possui ali arquivos que você utilizou, questionários, né, que você elaborou, né? Você possui transcrições que você elaborou, você possui fotos, né, de brincadeiras, fotos lúdicas, né, que você elaborou. E aí você coloca lá em apêndice anexo, tá? De repente são figuras importantes, fotos importantes que você registrou, mas não foi para o corpo textual, porque você não as analisou, né? No corpo textual, no corpus do nosso trabalho, a gente só coloca aquilo que você analisa, né? Na parte de análise de dados. Então, se você não analisou, não vai para lá, mas pode vir aqui para anexo ou apêndice. Índice opcional, né? Índice também geralmente a gente já não coloca. A gente já tem o sumário, né? Para quê? O índice, mas ele é como se fosse um sumário
só porque é um sumário já com algumas pequenas informações sobre o capítulo, sobre o assunto. Pessoal, me lembrei de algo aqui muito importante, tá? Muito importante no trabalho de vocês. Aqui na parte do desenvolvimento e na introdução, vou dar uma sugestão para vocês. Uma dica de redação técnica, de trabalho de texto acadêmico, tá? Quando você estiver fazendo essa introdução, estiver finalizando ela, é interessante que você resume para o leitor o que vem pela frente. Não da conclusão, mas dos capítulos, tá? Então, por exemplo, no final da introdução você pode colocar: no próximo capítulo será abordado isso, tá? Isso, né? E etc. Entre outras coisas. No segundo capítulo já teremos uma análise de dados em que serão discutidos tabelas, gráficos, infográficos, imagens, né, que foram coletadas durante o período de investigação na escola tal, no lugar tal, tá? Baseado, fundamentado em autores sobre o assunto. Então, tentem colocar um pequeno resumo, nem que seja um parágrafo só de cada capítulo, do que vai virar pela frente, tá? Isso chama-se intertextualidade, né? Isso é muito bom para situar o leitor, isso vai enriquecer o seu trabalho. É a dica que eu estou dando de enriquecimento do trabalho de vocês. E no desenvolvimento da monografia, né, dos seus capítulos, tá? É interessante também, sempre que você termine cada capítulo, você dar uma pré-informação para o leitor do que virá no próximo capítulo, do que será discutido no próximo capítulo, tá? Vocês têm que entender que a monografia de vocês também é um diálogo que ele não se concretiza quando termina um capítulo ou tópico. Você precisa continuar aprendendo a atenção do seu leitor, tá? Você precisa continuar chamando a atenção do seu leitor. Então é preciso conectar, né? Ter conexão entre as partes. Então você chama o leitor para o que virá no próximo capítulo, já situando ele, para ele já saber do que se trata, né? E realmente perceba que o que vem no próximo capítulo é importante, porque senão ele pode pegar o seu trabalho e simplesmente fechar o seu trabalho e nem ler mais, tá? Então essa é uma dica para enriquecer o trabalho de vocês. Então, nós vimos, né, a monografia, a parte estrutural da monografia, como se faz. Pessoal, TCC, monografia, artigo não é difícil. Porém, né, vocês viram que como faz a monografia. Mesmo que vocês tenham todas essas informações que foram passadas nessa aula, se você não tiver uma boa leitura, você não consegue fazer. Nem o seu orientador irá conseguir te ajudar, tá? Então, não tem como fazer TCC sem leitura, tá? A leitura que é a chave de tudo, é essencial, é uma atividade que você precisa ter, é um hábito que você precisa adquirir, pelo menos nesse período de conclusão da graduação de vocês, tá? E porque o orientador não vai fazer mágica, ele não vai escrever no seu trabalho, não é competência dele, tá? Ele apenas pode te indicar bibliografias, livros, fazer correções do seu trabalho, sugerir mudanças em capítulos, tá? E ir com você para a banca, mas ele não vai pôr a mão no trabalho para você. Ele vai segurar na sua mão e te ajudar a caminhar. Colocar a mão na caneta para escrever para você, ele não vai, tá? Então, fica a sugestão, se você está tendo dificuldade, é porque falta leitura. Se você tem todas essas informações que foram passadas para vocês no vídeo, né, de como se faz a monografia, e mesmo se não está conseguindo, é porque falta leitura, tá bom? Então, a gente termina aqui, né, a parte de como fazer a monografia, e nós iremos voltar agora após o almoço, tá? Nós iremos voltar agora após o almoço. Terminaremos a nossa aula agora após o almoço com algumas dicas de normas da BNT para vocês utilizarem. Mandar aí para vocês agora o link daquele artigo científico meu que foi publicado, né? Caso vocês queiram ler, ver como que funciona. E na próxima aula após o almoço nós veremos um pouco das normas da BNT e como dicas em slide para vocês apresentarem o trabalho de vocês, monografia, né? Darei algumas sugestões de como você pode apresentar, né, sobre a questão da linguagem corporal, tá?
Lógico que agora a gente vai trabalhar em duas vertentes aí, porque agora vocês podem, eu acredito que vocês não apresentarão nenhum trabalho presencial, ou de repente nem apresentarão, tá? Eu não sei ainda. Ou o que pode acontecer, a hipótese mais provável é de que vocês apresentem por meio de videoconferência, igual eu estou fazendo aqui com vocês, né? Só porque é online e em tempo real, né? Então, provavelmente é o mais viável de acontecer, tá? De vocês apresentarem o trabalho de vocês desta forma. Outra coisa, pessoal, a gente está enxugando o nosso conteúdo máximo, tá? Em vídeos resumindo o máximo. Eu não estou aprofundando, eu não estou detalhando, entrando em parte de detalhamentos demais, porque nossa aula é só 2 dias, né? Foram divididos somente em 2 dias. Então, sábado passado e hoje, né? Então, assim, eu estou indo mais no principal, no essencial, gravando os vídeos para vocês, sempre tentando resumir, enxugar um pouco esse conteúdo aí, né? Tanto é que todos os alunos dessa disciplina, eles apresentam os trabalhos deles para mim, né? Vocês não terão apresentações, mas vocês terão que me entregar o projeto de pesquisa de vocês impresso, que eu vou marcar a data, hoje após o almoço, marcarei a data e mandarei para vocês, tá? Provavelmente mês que vem, então vocês têm um mês para entregar o projeto de pesquisa. Pelo que eu já sei, né, pelo que já é do meu conhecimento, alguns aí já até terminaram, já tem escrito, né? Ótimo. Melhorem para me entregar. Vocês terão um mês, tá? Para entregar esse projeto de pesquisa. Né? Então já estão um pouco adiantados, então não terão problema quanto a isso. Então um mês é o suficiente para vocês terminarem as leituras e terminarem de desenvolver o projeto de vocês. Lembrem que o projeto de pesquisa não pode ser feito de qualquer forma, que você precisa ser aprovado no TCC1, né, para fazer a monografia, para fazer o artigo, né, você precisa dessa aprovação nessa disciplina, senão você vai perder todo o tempo lá fazendo seu artigo científico, tá? Você precisa ser aprovado nessa para depois ser aprovado no TCC, tá bom? Então tenham um bom dia. Eu estarei aqui o resto da manhã, aguardando, né, vocês assistirem todos os vídeos que foram passados na parte da manhã. E depois do almoço nós voltamos, tá? Então, se você está adiantado, terminou de assistir os vídeos, né? Tem colega seu que não terminou. Se você terminou, já vai elaborando, vem tirar dúvidas comigo no privado, tá? Mandem suas perguntas. Eu estou aqui online à disposição, já vão discorrendo sobre a monografia. Eu não vou passar outras atividades, pessoal, tá? Outras atividades, porque o trabalho de vocês e a avaliação de vocês já é o projeto de pesquisa, vocês não terão avaliação escrita, porém vocês precisam me entregar o projeto de pesquisa, tá? Vocês terão um ponto de participação das presenças das aulas, né? Pelos nomes de vocês que vocês colocaram, tá? Pela chamada, né? Vocês terão uma pontuação aí de participação nas aulas. Mesmo que a gente sabe que não está sendo viável aquela participação efetiva de vocês, mas só de vocês estarem assistindo os vídeos, né? Adicionando comentário nos vídeos, é bom que você adicione comentário, escreva o seu nome, né? Coloque que você é da turma de Uruana ou de Carmo do Rio Verde, tá? Tudo isso será contado, né, como um pontinho, né? Então, você não deixe de comentar nos vídeos não, tá? Nesse vídeo, no outro vídeo, comentem, porque vai ajudar vocês em questão de nota de participação. É uma notinha bem pequena. A nota mesmo é do projeto de pesquisa, tá? Porém, vai ajudar vocês a ser aprovado TCC1, a nota de participação. Depois do almoço a gente volta.